Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 167, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir primeiro livro dos Reis 19 e 20, segundo livro das Crónicas 20 e Cântico dos Cânticos 6. Primeiro livro dos Reis 19. Acabe contou a Jezabel quanto Elias tinha feito e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me tratem com o maior rigor, se amanhã, a esta mesma hora, não fizer da tua vida o mesmo que tu fizeste da vida deles. Elias teve medo e saiu dali para salvar a sua vida. De Judá chegou a Berseba, onde deixou o seu servo. Andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se à sombra de um junípero e pediu a morte para si. Basta, Senhor, disse ele. Tira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Eis, porém, que um anjo o tocou, dizendo: levanta-te e come. Olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre a cinza e um copo de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mais uma vez o tocou o anjo do Senhor, dizendo-lhe: levanta-te e come, pois tens ainda um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Reconfortado com aquela comida, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Tendo chegado ao Horebe, Elias passou a noite numa caverna, onde lhe foi dirigida a palavra do Senhor. Que fazes aí, Elias? Ele respondeu: estou a arder de zelo pelo Senhor, o Deus do universo, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e assassinaram os teus profetas. Só eu escapei, mas também a mim me querem matar. O Senhor disse-lhe então: sai e mantém-te neste monte na presença do Senhor. Eis que o Senhor vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não se encontrava no vento. Depois do vento, tremeu a terra. Passou o tremor de terra e ateou-se um fogo. Mas nem no fogo se encontrava o Senhor. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave. Ao ouvi-lo, Elias cobriu o seu rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Disse-lhe então uma voz: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: ardo em zelo pelo Senhor, Deus do universo, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só eu escapei, mas agora também me querem matar a mim. O Senhor disse-lhe: vai e volta pelo caminho do deserto em direção a Damasco, e chegando lá, hás de ungir Azael como o rei da Síria, Jeú, filho de Nimeschi, como o rei de Israel, e Eliseu, filho de Shafate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar a Jeú será morto por Eliseu. Mesmo assim, deixarei com vida em Israel 7.000 homens que não ajoelharam perante Baal e cujos lábios o não beijaram. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Shafate, que andava a lavrar com 12 juntas de bois diante dele. Ele próprio conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou logo os seus bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, que depois te seguirei. Elias disse: vai, mas volta, pois sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado cozeu as carnes, dando-as depois a comer à sua gente. Em seguida, pôs-se a caminho e seguiu Elias para o servir. Primeiro livro dos Reis 20. Ben-Hadad, rei de Aram, reuniu todo o seu exército.
Tinha consigo 32 reis, cavalos e carros. Subiu e sitiou a Samaria, atacando-a. Enviou mensageiros à cidade a dizerem a Acabe, rei de Israel: Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus. As tuas mulheres, bem como os mais belos filhos de teus filhos, são meus também. O rei de Israel respondeu: Sou teu servo, como dizes, com tudo o que te pertence. Os mensageiros, porém, voltando de novo, disseram: Isto diz Ben-Hadad: Mando-te dizer: dá-me a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Amanhã, a esta mesma hora, mandarei os meus criados a revistarem a tua casa e as casas dos teus servos. Eles apanharão com as suas mãos tudo quanto lhes agradar. Ora, o rei de Israel convocou todos os anciãos do país e disse-lhes assim: Considerai e vede como esse homem quer a nossa desgraça. Quando ele me mandou pedir as nossas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, nada lhe recusei. Responderam-lhe os anciãos e todo o povo: Não lhes des ouvidos, nem condescendas em nada. Então Acabe disse aos primeiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Estou disposto a fazer o que da primeira vez pediste ao teu servo, mas o que agora lhe pedes, não te o posso fazer. Os mensageiros voltaram e deram a resposta ao rei. Ben-Hadad mandou, pois, dizer a Acabe: Assim os deuses me tratem com o mais severo rigor, se o pó da Samaria for suficiente para encher o punhado das mãos dos guerreiros que me acompanham. O rei de Israel disse-lhe como resposta: Dizei-lhe que aquele que põe o cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Ao ouvir semelhante resposta, Ben-Hadad, que estava a beber com os reis nas suas tendas, disse aos seus criados: Ponham-se nos seus postos. E eles puseram-se a atacar a cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim fala o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois hoje a porei nas tuas mãos e conhecerás então que eu sou o Senhor. Então Acabe perguntou: Por meio de quem me entregarás? E ele respondeu: Assim fala o Senhor, pela elite dos chefes das províncias. Então perguntou Acabe: E quem começará o combate? E ele respondeu: Tu. Então Acabe passou revista aos servos dos chefes das províncias, que eram 232. Depois destes, passou em revista todo o povo, todos os filhos de Israel, ou seja, 7.000 homens. Saíram por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se estava embriagando nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Os primeiros a saírem foram os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou então observar o que se passava. Disseram-lhe: Alguns homens saíram da Samaria. O rei disse: Quer eles venham para tratar da paz ou para combater, prendei-os vivos. Os servos dos chefes das províncias saíram então da cidade, seguidos do exército. Cada um matou o seu homem. Os sírios fugiram acossados pelos filhos de Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Por sua vez, o rei de Israel saiu também, destroçou carros e cavalos, causando aos sírios grandes perdas. Nessa altura, o profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai, recobra o ânimo e vê o que deves fazer. É que no próximo ano, o rei da Síria vai atacar-te novamente. Os servos do rei da Síria disseram-lhe: O Deus deles é um Deus das montanhas, por isso é que eles nos venceram. Mas atacando-os na planície, nós é que os venceremos a eles. Tu, porém, deverás tomar as seguintes precauções. Destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Trata de recrutar um exército semelhante ao que agora perdeste, com o mesmo número de cavalos e outros tantos carros. Combatê-los-emos na planície e venceremos com certeza. O rei ouviu este conselho e seguiu-o. No ano seguinte, Ben-Hadad, após ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Foram igualmente passados em revista os filhos de Israel, receberam as suas munições e partiram ao encontro de Aram. Os filhos de Israel acamparam em frente deles, semelhantes a 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto Aram enchia totalmente a região. Então o homem de Deus foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Assim fala o Senhor. Já que os arameus dizem: O Senhor é um Deus da montanha e não um Deus da planície, eu vou entregar nas tuas mãos toda esta enorme multidão,
e conhecereis então que eu sou o Senhor. Eles acamparam frente a frente durante 7 dias. Ao 7º dia travaram batalha. Os filhos de Israel abateram 100.000 soldados de infantaria sírios num só dia. O resto refugiou-se na cidade de Afec, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. O próprio Ben-Hadad pôs-se em fuga, entrando na cidade onde se ia escondendo de quarto em quarto. Disseram-lhe então os seus servos: Nós ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Cobramos, pois, de saco os nossos rins e punhamos cordas ao pescoço, e vamos ter com o rei de Israel a ver se ele te poupa a vida. Cingiram, pois, os rins com saco, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad vem pedir-te, concede-me a vida. O rei de Israel replicou: Ele ainda vive? É meu irmão. Os sírios interpretaram estas palavras como um feliz presságio. Aproveitaram logo a palavra da sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Disse o rei: Ide procurá-lo. Então Ben-Hadad apresentou-se imediatamente e Acabe mandou-o subir para o seu carro. Disse-lhe Ben-Hadad: Vou restituir-te as cidades que meu pai conquistou ao teu. Terás bazares em Damasco, como o meu pai os tinha na Samaria. Replicou-lhe Acabe: Por esta aliança deixar-te-ei partir. Então Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad e deixou-o partir livremente. Um dos filhos dos profetas disse por ordem do Senhor a um seu companheiro: Fere-me, por favor. Ele, porém, recusou-se a feri-lo. Disse-lhe então o profeta: Já que não ouviste a palavra do Senhor, quando te afastares de mim, um leão te há de devorar. Afastou-se e um leão devorou-o. O profeta encontrou outro homem e disse-lhe: Fere-me, por favor. Este lançou-se sobre ele e feriu-o. Então o profeta prostrou-se no caminho por onde o rei devia passar, vendando os olhos para não ser reconhecido. Quando o rei passou, ele pôs-se a gritar: Teu servo saíra para participar numa batalha, quando alguém que se afastara do combate me confiou um homem dizendo: Toma conta deste homem. Se ele desaparecer, a tua vida responderá pela sua, ou pagarás um talento de prata. Ora, enquanto o teu servo estava ocupado com isto ou com aquilo, o prisioneiro escapou-se-lhe. Então o rei de Israel disse-lhe: Que esse seja o teu castigo. Tu próprio preferiste a sentença. O profeta tirou a venda que lhe tapava os olhos, e o rei de Israel logo reconheceu que ele era um dos profetas. Disse-lhe este então: Assim fala o Senhor: Já que deixaste escapar-te da mão o homem que eu tinha amaldiçoado, a tua vida responderá pela sua, e o teu povo pelo seu povo. O rei de Israel recolheu-se na sua casa na Samaria, triste e contrariado. Segundo livro das Crônicas, 20. Depois disto, os Moabitas e os Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafate. Alguém informou Josafate dizendo: Uma enorme multidão vem de Edom do outro lado do Mar Morto e avança contra ti. Já estão acampados em Haseson-Tamar, isto é, En-Gedi. Perturbado, Josafate decidiu consultar o Senhor e promulgou um jejum para todo o território de Judá. O povo de Judá reuniu-se para invocar o Senhor, e todos acorriam das cidades de Judá para invocar o Senhor. No átrio novo do templo do Senhor, Josafate ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém e disse: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus do céu e o soberano de todos os reinos das nações? Tens na tua mão a força e o poder, e ninguém pode resistir-te. Não foste tu, nosso Deus, que expulsaste diante do teu povo Israel os habitantes deste país e o deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Nele habitaram e construíram um santuário para a glória do teu nome e disseram: Se nos sobrevier alguma desgraça, espada, castigo, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de ti neste templo, pois o teu nome é nele invocado, e clamaremos a ti do fundo da nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos salvarás. Pois bem, os Amonitas e os Moabitas e os povos da montanha de Seir, por cujas terras não permitiste que passassem os israelitas ao saírem do Egito, antes se desviaram sem as destruir, eis como eles nos recompensam agora ao quererem expulsar-nos desta herança que nos deste.
ó nosso Deus, não exercerás sobre eles a tua justiça? Pois não temos força contra esta multidão que avança sobre nós. Não sabemos o que fazer, e os nossos olhos voltam-se para ti. Toda a população de Judá estava de pé diante do Senhor, com as suas famílias, mulheres e filhos. Então, no meio desta multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita da linhagem de Asaf. E disse: Prestai atenção, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafate. Assim fala o Senhor: Não temais nem vos atemorizeis diante desta imensa multidão, pois a guerra não é vossa, mas de Deus. Amanhã marchareis contra eles, quando subirem pela encosta de Assis, e haveis de encontrá-los na extremidade do desfiladeiro frente ao deserto de Jeruel. Não tereis necessidade de combater nessa altura, mas não arredeis pé, a fim de contemplardes a vitória que o Senhor vos concederá. Não temais, ó habitantes de Judá e Jerusalém, nem vos apavoreis. Amanhã saireis ao seu encontro, e o Senhor estará convosco. Josafate prostrou-se com o rosto por terra, e o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém prostraram-se diante do Senhor e adoraram-no. Os levitas da linhagem de Queate e de Coré levantaram-se para louvar com voz potente o Senhor Deus de Israel. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho do deserto de Tecoá. À medida que iam saindo, Josafate, no meio deles, dizia-lhes: Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde a vossa confiança no Senhor vosso Deus e estareis em segurança. Confiai nos seus profetas e tudo vos correrá bem. E depois de se haver aconselhado com o povo, designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, deviam marchar à frente do exército cantando: Louvai o Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Logo que começaram a entoar este cântico de louvor, o Senhor semeou a discórdia entre os filhos de Amon, de Moabe, e os que tinham vindo da montanha de Seir atacar Judá, e arremeteram uns contra os outros. Os filhos de Amon e os filhos de Moabe atiraram-se sobre os povos das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e depois de os exterminarem, mataram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar mais alto que domina o deserto, dirigiram o olhar sobre a multidão e não viram senão cadáveres estendidos por terra. Ninguém escapara. Então Josafate avançou com o seu exército para os despojar, achando gado em abundância, riquezas, vestes e muitos objetos preciosos. Apanharam tantas coisas que não puderam levá-las todas. A pilhagem durou 3 dias, pois eram abundantes os despojos. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso deram a este lugar o nome de Vale de Louvor, nome que conserva ainda hoje. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafate, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor os tinha acumulado de alegria às custas dos inimigos. Entraram em Jerusalém no templo do Senhor, ao som das harpas, das cítaras e das trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros, ao saberem que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafate gozou de tranquilidade, e Deus deu-lhe a paz com todas as nações vizinhas. Josafate reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azubá, filha de Shili. Tomou como norma o procedimento de seu pai Azá, sem dele se afastar. Fez o que é reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não desapareceram, e o povo ainda não tinha o coração firmemente inclinado para o Deus de seus pais. O resto das ações de Josafate, do princípio ao fim, estão escritas nas palavras de Jeú, filho de Anani, as quais foram inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto, Josafate, rei de Judá, fez aliança com Acasias, rei de Israel, cujas obras eram ímpias. Aliou-se com ele para construir navios destinados a irem a Tarsis, construindo os navios em Esion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavau de Marechá, profetizou contra Josafate nestes termos: Porque fizeste aliança com Acasias, o Senhor destruiu o teu empreendimento. Com efeito, os navios despedaçaram-se e não puderam ir a Tarsis. Cântico dos Cânticos 6. Aonde foi o teu amado, ó mais bela das mulheres?
Aonde foi o teu amado? E nós o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro dos aromas, para apacentar nos jardins e para colher lírios. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim. Ele é o pastor entre os lírios. Tu és bela, minha amada, como Tirsá, esplêndida como Jerusalém. És terrível como as coisas grandiosas. Afasta de mim os teus olhos, os olhos que me enlouquecem. A tua cabeleira é um rebanho de cabras que descem de Gileade. Os teus dentes são um rebanho de ovelhas ao subir do banho tosquiadas. Todas elas deram gêmeos e nenhuma ficou sem filhos. As tuas faces são metades de romã por detrás do teu véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as donzelas sem conta. Mas ela é única, minha pomba, minha perfeita. Ela é a única para a sua mãe, a preferida daquela que a deu à luz. Louvam-na as donzelas quando a veem, celebram-na as rainhas e as concubinas. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como as coisas grandiosas? Desci ao jardim das nogueiras para admirar o vigor do vale, para ver se as vides rebentavam, se os cachos já se abriam. Nem conheço o desejo que me arrasta no carro com o meu príncipe. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de jovens de Nossa Senhora. Com muita alegria junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus no podcast Mais 365. Elevemos o nosso coração para Deus, rezando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nos falares e nunca nos abandonares neste caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito, para te conhecermos e conhecermos o Teu Filho Jesus, para te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, hoje no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, continuamos a história do profeta Elias. Hoje vemo-lo aflito porque quer ser fiel ao Senhor e o Senhor o colocou numa provação. Ele tem de fugir e ir para um lugar assim mais ou menos desértico porque o querem matar. Mas este lugar desértico não é um lugar qualquer. Nós andamos a ler a Bíblia já há 167 dias e já conhecemos alguns truques da linguagem bíblica. Portanto, podemos perceber que o deserto é o mesmo lugar onde o Senhor falou a Moisés, onde ele lhe deu a lei e se manifestou, onde firmou e reafirmou a sua aliança. E se repararem, até os 40 dias e 40 noites do caminho de Elias lembram o povo no deserto. Elias é o continuador desta história de Deus com o seu povo e recebe do mesmo Senhor a força e o auxílio. E a melhor notícia é que tu também fazes parte desta história. Portanto, faz favor, quando te faltarem as forças, não te esqueças. Procura o teu